E o exercício aeróbico, quando ele está num determinado nível de potência, de intensidade, por exemplo, acima de 80% da frequência, entre 70% e 85% da frequência cardíaca permitida, né? Um exercício aeróbico intervalado de alta intensidade, ele vai gerar benefícios cognitivos muito significativos, porque ele vai reforçar a barreira hematoencefálica. A gente sabe que quebra da barreira hematoencefálica ocorre muito precocemente na doença de Alzheimer. Alimentação, memória e concentração. Aí, Alzheimer e TDAH. O que a medicina integrativa diz pra gente? Vamos lá, né? Alimentação, memória e concentração. Alzheimer e TDAH. De novo, a gente pode pensar... Primeiro, eu gostaria de incluir aí, em primeiro lugar, o exercício físico, né? Perfeito. Também. Alimentação, o que você quiser. Então, alimentação, exercício físico, melhora a memória, concentração. A gente pode falar em várias camadas, como eu estava dizendo. Eu gosto muito de pensar em determinados princípios que amplificam a inteligência humana. Princípios, assim, regras que as pessoas podem aprender. Isso vale, por exemplo, a lei de Pareto. Quais são os 20% das coisas que te dão 80% dos resultados? 20% das coisas que dão 80% de resultado. Exato. 20% o exercício está dentro da lei de Pareto. São aquelas poucas mudanças que uma pessoa faz na vida dela que vão ter um profundo impacto muito maior que as outras. Então, vamos lá. Você deixar de comer peixe por conta do mercúrio não é uma coisa que vai te dar nenhum impacto positivo. Pode até te dar um impacto negativo, porque você vai ter menos ômega 3. Ômega 3 é uma coisa que ajuda a prevenir Alzheimer, ajuda com o TDAH. Mas vamos começar com exercício físico. Tá. Então vamos lá. O que o exercício físico faz para melhorar a qualidade do cérebro, para melhorar o funcionamento do cérebro e para proteger o cérebro? Faz um monte de coisa. Então, quando você contrai o músculo, quando você faz exercício físico, seu músculo libera. O músculo também é um órgão imunológico. Ele libera interleucina 6. Exatamente. Só que a interleucina 6 é uma citocina inflamatória, mas é uma citocina inflamatória de baixa duração, né? A interleucina 6 estimula a liberação de citocinas anti-inflamatórias muito mais poderosas, como a interleucina 10. Isso contribui para o efeito anti-inflamatório do exercício físico, de qualquer exercício físico. Qualquer um. Então Qualquer as pessoas podem escolher. Musculação aeróbico vai liberar interleucina 6. Não tem aquela história, o estresse... não gosto disso, não gosto... então faz o que gosta. Você primeiro faz o que gosta. Depois que você estuda, você começa a fazer o que é melhor para você. O que é melhor para o organismo. Né? Então vamos lá. Mas primeiro você faz o que gosta, que você já vai ter muito mais benefício que não fazer nada, né? Se mexer é muito melhor do que ficar parado. Com certeza. Fazer demais também não é bom. Depois a gente chega lá. Então vamos lá. Então, interleucina 6, para começar o músculo, você vai fazer exercício, vai liberar interleucina 6, que vai desencadear citocinas inflamatórias como interleucina 10, que são muito mais potentes. Isso pode, por exemplo, ajudar com depressão, pode ajudar com TDAH, pode ajudar a prevenir o Alzheimer, porque a gente sabe que quase todo paciente com Alzheimer tem inflamação. Nem todos, mas a maioria. Inflamação como predominante. Mais benefícios do exercício. Quando você está fazendo exercício, musculação, você está aumentando a tua massa muscular e melhorando a tua sensibilidade à insulina. Melhorando a sensibilidade à insulina, você também ajuda a melhorar a tua sensibilidade, ajuda a controlar a sua glicemia, o que impede glicação no cérebro e acaba tendo efeitos positivos, porque a gente sabe que a doença de Alzheimer em muitos casos, também não em todos, por uma resistência insulínica aumentada cerebral. O TDAH a gente sabe... Mas mesmo que não seja, se tiver uma resistência insulínica, piora. Vai piorar. Exato. Exatamente. E para o TDAH, a gente sabe que um TDAH, se ele tiver um bom controle de glicemia pelo exercício, entre outros benefícios, ele vai ter também uma melhora. Então, a gente tem essa questão. O exercício aeróbico é fantástico, né? O problema do exercício aeróbico é mais difícil estudar, porque você simplesmente tem 20 formas de fazer exercício aeróbico. É muito menos padronizável do que você estudar uma musculação que você consegue passar para todo mundo e reproduzir séries de supino com 55 quilos, 10 repetições, entendeu? Então é muito mais difícil. É muito mais fácil de estudar. Mas quando você está fazendo treino aeróbico, olha que bonito. Você não está treinando só o seu pulmão, o seu músculo. Você está treinando o seu endotélio vascular. Quando você faz exercício aeróbico, o teu vaso sanguíneo é obrigado a se autorregular. E você está estressando o vaso sanguíneo. O exercício aeróbico, se ele for intenso, então, ele tem ele tem forças de cisalhamento do sangue que podem, inclusive, eliminar células metastáticas. E o exercício aeróbico, quando ele está num determinado nível de potência,
de intensidade, por exemplo, acima de 80% da frequência, entre 70% e 85% da frequência cardíaca permitida, né? Um exercício aeróbico intervalado de alta intensidade, ele vai gerar benefícios cognitivos muito significativos, porque ele vai reforçar a barreira hematoencefálica. A gente sabe que quebra da barreira hematoencefálica ocorre muito precocemente na doença de Alzheimer. E não é só isso, não. Quando você começa a fazer um exercício muito intenso, você começa a produzir muito lactato. O lactato foi por muito tempo visto como uma toxina que gera dor, que gera cãibra, gera dor, exatamente. Mas, na verdade, não é isso. Você tem uma espécie de acoplamento entre diversos tecidos e vasos sanguíneos. Então, você tem um acoplamento músculo-vascular e você tem um acoplamento neurovascular. E o lactato faz parte disso. Quando você tem você tem a acidose lática, na verdade, a acidose está estimulando receptores de dor para mostrar que tem algum problema. E o lactato está ajudando a dilatar aqueles vasos sanguíneos para chegar sangue lá e para resolver o problema. E não é só isso, não. O lactato está indo até o fígado, onde ele vai ser convertido em glicose, e ele está indo para o cérebro também. Onde ele ele é um sinalizador. Ele é um sinalizador. Uhum. Quando você está num exercício muito intenso, o teu cérebro também começa a perder oxigênio. Sim. Ele também começa Quando ele começa a entrar em hipoxemia em determinadas áreas, o que acontece? Você começa a ter glicólise lá, você começa a usar glicose de forma acelerada para combater aquela hipoxemia. O que começa a acontecer? Acidose lática, produção de lactato. Isso ocorre principalmente nas células da glia. O lactato, ele vai para o neurônio e entra como se fosse um corpo cetônico estimulando o neurônio. Só que ele faz mais que isso. O lactato, ele estimula a neuroplasticidade, porque o lactato aumenta a produção de fator BDNF, que para quem não sabe, é como se fosse uma substância hormonal, mas de ação local, que estimula a neuroplasticidade, a formação de novas conexões. BNF, isso mesmo. Que faz o tico falar com o teco. E o lactato faz muito mais do que isso. O lactato, ele estimula a própria vascularização cerebral, ele estimula a produção de BDNF próximo aos vasos sanguíneos. Ou seja, e nós temos receptores, aí entra também a dieta cetogênica, que a gente pode chegar depois na alimentação. Uhum. Porque a dieta cetogênica, ela se beneficia do fato da gente ter receptores na barreira hematoencefálica que transportam corpos cetônicos para ser usados como uma forma de energia eficiente pelo neurônio. Só que quando você produz o lactato no exercício físico, o lactato também é transportado para dentro do cérebro pela mesma substância pelo mesmo carregador que é chamado MCT, que transporta o corpo cetônico e vai induzir neuroplasticidade. Ou seja, o exercício físico que estimula a produção de ácido lático é um exercício físico que vai estimular a tua neuroplasticidade. Aeróbico, seja de bicicleta, seja o spinning, seja a corrida, seja a esteira, seja a dança, ele vai ter uma ativação de lactato que vai dar dorzinha, mas essa dorzinha está dando neuroplasticidade. Não necessariamente. Um exercício de baixa intensidade, vamos lá, a gente pode dividir por intensidade. Se você faz um exercício de muito baixa intensidade, vamos dizer zona 1, entre 50% e 60%, esse exercício ele não produz acidose lática. Ele vai produzir... Não, intenso, aeróbico intenso. Exato. Se você vai aumentando o nível de intensidade, você começa a suplantar a capacidade da mitocôndria usar o oxigênio. No que você suplanta a capacidade da mitocôndria usar o oxigênio, ela é obrigada a se valer... A creatina já acabou há muito tempo, ela é obrigada a se valer da glicose. No que ela consome a glicose, ela produz o lactato. Então, vamos dizer que o ideal seria uma faixa de frequência cardíaca... É aproximado o cálculo, né? Mas é uma faixa se subtrai de 220 a sua idade, você consegue saber mais ou menos a tua frequência cardíaca máxima. Óbvio que isso é altamente variável, tem outras fórmulas mais precisas. E numa faixa entre 70% e 85%, você tem uma produção maior de ácido lático. Resumindo os benefícios, vamos lá. Você tem ação anti-inflamatória, pelo mecanismo da interleucina 6, que leva à interleucina 10. Você tem o treino da barreira hematoencefálica, a melhora pelo treino do endotélio. Você tem a indução de hipóxia neuronal em determinadas áreas metabolicamente mais ativas. Essa hipóxia neuronal vai levar a aumento de lactato, que leva a aumento de neuroplasticidade, tudo aquilo que a gente falou em melhora de BDNF. Vamos pensar mais no que ele vai levar. É grande isso, né? Mas interessante é que, como você falou, a questão favorece que a glia também faça toda aquela limpeza. Não, a glia está o tempo todo lá. Exatamente.
A glia está o tempo todo lá. E você tem toda essa ação anti-inflamatória, ela acaba também diminuindo. A gente tem uma coisa chamada inflamação glial, né? A inflamação glial é central na depressão, é central em qualquer doença psiquiátrica, já que todas elas são bidirecionais, embora não esteja tão presente em todas. E você vai ter um controle melhor. Quando diminuir a neuroinflamação é diminuir a ativação glial. Nós temos a glia e nós temos outras células. Nós temos oligodendrócitos, que vão produzir a mielina dos neurônios. Nós temos os astrócitos, que têm várias funções, como liberar o lactato para o neurônio e manter a regularidade da barreira hematocefálica, né? Que é a primeira coisa que muda no início da doença de Alzheimer, né? Então, acho que exercício é o primeiro. Exercício para você é a lei. É o princípio. Bia, é o básico. A gente vive num mundo onde a gente fala na internet, a pessoa, mas tem que ter dinheiro para isso. Não. Para exercício físico, não precisa. Não precisa. Não precisa ter dinheiro. Você pode correr na pracinha, você pode utilizar Você pode fazer exercício em casa, sozinho. Exato, pode fazer várias formas de exercício. E com poucas coisinhas. Para quem mora no Rio, tem peso lá no Arpoador. Uma cordinha. Não, mas você pode ter em casa aquilo. Você pode correr. Elásticos, pode nadar. Que já ajuda a potencializar. Exato. Não é desculpa. Então, exercício é a primeira causa modificável que dá um retorno dentro da lei de Pareto. Só aquelas poucas coisas que dão quase todo o retorno que a pessoa tem.